Fala moçada, professor Felipe Rosal, cá estamos nós para desenvolvermos uma das questões do nosso simulado, questão de número 96, que vai falar sobre propriedades extensivas e propriedades intensivas. A gente tem que lembrar, antes de mais nada, o que é uma propriedade extensiva e o que é uma propriedade intensiva. Propriedades extensivas são propriedades que dependem da quantidade de matéria que você está desenvolvendo. Por exemplo, massa é uma propriedade extensiva. Você consegue mensurar a quantidade de matéria que existe num corpo por conta da relação da massa que existe. Então a massa é uma propriedade que depende da quantidade de matéria. E assim como o seu irmãozinho ali, o seu parente próximo, o volume. O volume também é uma propriedade extensiva. É uma propriedade que vai depender da quantidade de matéria que você tem naquele corpo, que você tem naquele objeto, beleza? E propriedades intensivas são propriedades que você pode variar a massa, você pode variar volume, que são extensivas, mas que não vão interferir diretamente na intensiva. Então, propriedades intensivas são propriedades que não dependem necessariamente da quantidade de matéria que você tem ali. Por exemplo, se você tem a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, beleza? Se você tiver 1 litro d'água, a densidade da água continua sendo 1 grama por centímetro cúbico. Se você tiver 20.000 litros de água, a densidade da água continua sendo de 1 grama por centímetro cúbico. Então, se você está variando volume, massa, mas aquela propriedade ela continua sendo a mesma, é porque a gente continua definindo aquela propriedade que não muda como sendo uma propriedade intensiva, beleza? Então, a gente tem aqui no nosso enunciado a seguinte questão. As propriedades intensivas são propriedades físicas que não dependem da extensão do sistema, independentemente do tamanho que ele é, independentemente da quantidade de matéria que tenha lá. Isto é, são independentes do tamanho ou quantidade de matéria de um dado sistema. Já as propriedades extensivas, como o nome já diz, é por toda a extensão daquele corpo, daquela matéria, dependem da extensão do sistema. Isso é, variam de forma proporcional com o tamanho ou a quantidade de matéria existente no dado sistema. Quanto maior uma mesa, maior a massa daquela mesa. Quanto maior uma cadeira, maior o espaço que ela ocupa, maior o volume que ela ocupa. Perfeito? E aí ele continua. Um exemplo de propriedade intensiva é... Gente, existe uma propriedade intensiva, dentre tantas outras que a gente consegue relacionar, que eu já acabei de mencionar, que a gente consegue relacionar, que é o seguinte. Densidade é massa sobre volume. Mas se você for pegar essa relação que existe entre massa e volume, você tem uma propriedade que é extensiva, que é a massa, sobre uma outra propriedade que também é extensiva, que é o volume. Obtendo assim quem? A densidade, que é uma propriedade intensiva. Então, a alternativa correta, letra D. Beleza? Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.